Essa é a terceira parte da série Manifest, o voo 828. Depois da visão do Cal sobre o que estava acontecendo no avião, ele acordou gritando em outra língua. Isso estava sendo um sonho que ele estava tendo. Além disso, ele estava com muita febre e os seus pais levaram ele na hora para o hospital, porque não é normal ficar dessa forma. Quando o Cal acordou, foi mostrado que ele estava falando em búlgaro. Isso era bizarro de se acontecer. Ele mal falava o inglês e ninguém ensinou para ele essa língua. Os cientistas ainda estavam tentando entender o que de fato aconteceu com esse avião e como ele se perdeu dessa forma. É como se ele tivesse congelado no tempo e continuado exatamente do ponto onde ele parou. É claro que surgiram diversas teorias, como a que o avião passou por um buraco de minhoca, mas essas teorias nem sempre são bem aceitas. O Vance, vendo isso, viu que eles não chegaram a conclusão nenhuma, e a chance dele descobrir o que aconteceu é só com os passageiros mesmo. Não tem mais o que fazer. O Cal ainda continuava no hospital e a febre do moleque continuava a 1000 por hora. Os médicos não conseguiram descobrir a causa dessa febre e a Grace foi perguntar à médica se era o tratamento novo que o Cal estava fazendo que deixou ele dessa forma, mas a médica descarta isso porque não era isso. E nesse momento, o Cal começou a falar em búlgaro de novo, e aqui a Senvi lembrou que no avião tinha um homem que se chama Marco, e ele também falava em búlgaro, e o Cal estava dizendo as mesmas coisas que o Marco nesse avião. Então, deu para notar que essa doença estava relacionada ao sumiço que eles passaram. Eles começaram a investigar mais sobre os passageiros e viu o Marco. Esse homem não tem familiares em Nova York, e também não tem nenhum endereço onde eles pudessem procurar por ele. E como a Kelly morreu, muitas outras pessoas que eram do avião simplesmente desapareceram porque eles tinham medo. Então aqui, eles tentaram entrar em contato com uma tradutora que estava naquele mesmo voo. Ela explicou para eles que as pessoas iguais ao Marco, que não tinham família nos Estados Unidos, foram levadas para um abrigo do governo. E além disso, ela ainda se lembra que o Marco estava no ônibus número 5, mas os dados sobre esse ônibus mostrava que tinha apenas 4 ônibus e não 5, mas pesquisando muito, o Ben conseguiu encontrar que tinha sim mais um ônibus com estrangeiros. Como ninguém iria sentir a falta deles, talvez o governo levou eles para fazer experiências. E o Cal, coitado, continuou piorando muito e ainda gritava socorro e depressa em outra língua. Então, pesquisando ainda mais, o Ben conseguiu encontrar uma fazenda onde talvez o ônibus pudesse ser levado. A Micaela pediu ao Jared para acompanhar ela e procurar pelo ônibus. De cara, ele não queria, porque ele não sabia o que eles estavam indo fazer. Mas para proteger ela, porque talvez pudesse ser perigoso, ele resolveu ir. E assim nós vemos onde estavam esses passageiros. O Marco estava sendo eletrocutado para testar a resistência dele. Todo o choque que ele levava, o coitado do Cal também sentia. A Micaela e o Jared chegaram até o local marcado, e ali tinham guardas que estavam prontos para matar qualquer um que chegasse perto. Mas antes dela ir embora, ela tira uma foto do lugar onde tinha uma mulher sendo levada por alguns soldados. Mais longe dali, o Jared parou o carro e mandou ela se explicar. Dessa forma, Micaela conta tudo pra ele o que estava acontecendo e os chamados que ela estava recebendo. É complicado dele acreditar nisso, mas ele só agradece de manter ele informado. Voltando pro hospital, o Cal não estava nada legal e a médica decidiu dar antibióticos pra ele, porque ela estava suspeitando que talvez ele tivesse com alguma infecção que provavelmente não passou nos exames. Mas se ela der antibióticos pra ele, vai dar muita merda, porque o tratamento contra o câncer vai fracassar. E a Grace queria resolver esse problema, mas o Ben queria esperar, porque assim eles iriam conseguir encontrar uma maneira melhor de resolver esse problema. E na hora, ele lembrou que poderia pedir a ajuda do Vance, porque ele trabalha com o governo e deve saber sobre esses experimentos que estavam acontecendo. Então na hora, ele foi até o escritório do Vance e acusa ele de ter uma conduta ilegal. Mas ele não tem noção desses experimentos. E o Ben decidiu mostrar uma foto que a Micaela tirou. Mas o Vance não estava querendo acreditar nisso. E o Ben sai bravo dali. O Vance mandou o seu pessoal descobrir o que estava acontecendo, porque poderia de verdade estar acontecendo um experimento ilegal naquele lugar. E enquanto isso, a Micaela estava investigando o dono daquela fazenda e ela descobriu que a fazenda tinha sido comprada há 2 semanas por uma empresa multibilionária que tem o nome de UDS. Os ônibus que pegaram as pessoas tinham sido um presente dessa empresa e eles provavelmente mandaram um a mais para pegar imigrantes. Tava na cara que era ela que estava financiando esses experimentos. Nós vemos que lá na fazenda eles estavam levando os pacientes para um outro lugar.
Então o Marco deu uma relaxada por momento e a febre do Cal passou. A Grace foi ao banheiro e começou a chorar muito, e o Cal ganhou consciência e a Grace correu lá pra ver ele. Agora nós vemos que o Vance finalmente ficou sabendo dos experimentos. Ele estava suspeitando que alguém que é muito poderoso estava orquestrando tudo isso. Então o Vance e o seu assistente foram até a fazenda onde a Micaela tirou a foto, mas o local estava completamente vazio. Só que no momento que eles estavam prestes a ir embora, eles encontraram um curativo no chão e ficou na cara que há pouco tempo tinham muitas pessoas ali. Sendo assim, depois de um tempinho, o Cal abriu a boca pela primeira vez e disse que ainda estava com medo porque conseguia sentir o Marco. E assim, o Ben percebeu que para o seu filho ficar bem, ele precisa salvar o Marco. A única maneira de salvar é descobrindo onde a ODS estava. Então, ele resolveu se juntar a essa empresa e dessa forma ele se candidatou à vaga de emprego. Ele não contou para Grace do porquê ele estava se juntando a essa empresa. Então, enquanto eles estavam conversando sobre isso, a Olive apareceu ali pedindo para eles deixarem ela ir à escalada. O Ben deixa, mas ele fica com muito receio depois que descobre que ela iria fazer isso com o Danny. Mas, como isso estava ajudando ela, o Ben não liga muito para isso. E agora, nós vemos o Ben indo para o seu primeiro dia de trabalho na ODS. Aqui, ele simplesmente descobriu que o seu chefe era fã do voo 828. E essa é de fato uma boa notícia para o Ben, porque ele poderia pedir favores para ele. Mas para descobrir informações mais avantajadas, ele precisaria de um cartão de acesso vermelho. E chegamos na hora do almoço. Ele simplesmente colocou o seu cartão no micro-ondas e faz parecer que ele não estava mais funcionando. Então seu chefe ofereceu para ele o seu cartão para ajudar. Assim o Ben entra no sistema e encontra um projeto que se chama SP. Mas mesmo com esse cartão, ele não consegue acessar esse projeto. Mas logo após isso, ele deu de cara com algumas informações sobre uma mulher que se chama Fiona Clark. Ela é uma pesquisadora que também era passageira do voo 828. Ela também ajudou a levar os passageiros que estavam desaparecidos. Então o Ben com a Senvi foram em uma das conferências da Fiona para conhecer ela melhor. Nós vemos que a pesquisa dela era sobre os cérebros humanos estarem conectados uns com os outros. E ela diz que a dor de uma pessoa poderia ser sentido no corpo de outra pessoa. Nós vemos isso de fato funcionando com o Marco e o Cal. Então quando ela vê o Ben e a Senvi, a Fiona diz que estava esperando por eles. E então depois da palestra, eles vão conversar um pouco. E descobriram que ela não tem ideia sobre os passageiros que ficaram presos. Ela diz que foi abordada por uma organização que não tinha fins lucrativos no quarto dia depois que eles voltaram. Eles queriam investir na pesquisa dela e tem ajudado com essas conferências, mas ela diz que não foi informada sobre a sua pesquisa ser usada nos passageiros. O Jared com a Micaele foram chamados em um local onde um homem foi morto a tiros. Um garoto ali que se chama Carlos pediu ajuda, mas já era tarde demais. E lá na delegacia foi explicado que ele não tinha mais família. Assim, a polícia levou os suspeitos ali, mas o Carlos disse que não se lembrava muito bem do rosto do homem. O Jared com a Micaele sabia que ele estava mentindo, porque ele disse coisas diferentes na cena do crime. Então os suspeitos acabaram sendo liberados. Naquele mesmo dia, o Jared resolveu levar a Micaele para jantar na sua casa com a Lourdes, e eles parecem estar se divertindo como nos velhos tempos. A Lourdes comenta que a Envy queria vingança e não justiça, e isso lembrou a Micaele que talvez o Marco estava fazendo o mesmo. Ele mesmo queria punir o assassino, por isso que ele não identificou o cara. Então, ela correu até a casa dele e perguntou se isso era verdade, mas o Carlos nega tudo, mas ela diz que ele ainda tinha uma vida inteira pela frente e ele não deveria fazer algo que ele se arrependesse. Mas nós voltamos para o outro dia. Lá, o Carlos apareceu e leva uma arma com ele, identificando o homem. Depois disso, a Micaela e o Jared foram pro bairro onde ele tinha sido encontrado. Então, de repente, a Micaela escutou um batimento cardíaco na sua cabeça. Esse batimento mostrava o caminho para chegar no homem. O Jared então foi dirigindo enquanto seguia as instruções da Micaela. E lá, eles encontraram o assassino prestes a roubar um senhor. Eles prenderam o cara na hora, antes que ele pudesse fazer algum mal. O Jared ainda não estava conseguindo acreditar nessas previsões da Micaela, mas, depois disso, eles foram até o Carlos para falar que eles pegaram o culpado. E ali mesmo, ela viu uma foto da Envy na parede, e foi dito que o coração dela tinha sido doado para o Carlos quando ele era apenas uma criança. Nós vemos que o acidente que matou a Envy também salvou o Carlos. É exatamente por esse motivo que a Micaela fica escutando os batimentos cardíacos na sua cabeça. Agora indo pro Ben, ele fez amizade com um cara que consegue entrar no banco de dados da SP.
Ele jogou café no cara para distrair ele e baixar o arquivo que precisa. Isso de fato funciona, deu muito certo. Ele manda tudo isso para Sam, manda mensagem avisando. Mas o que ele não sabia é que o Vance tinha acesso a todas as mensagens que ele recebia e mandava. Quando o Ben estava saindo do trabalho, ele recebeu uma mensagem de texto pedindo para ele ir até o corredor. E lá, ele encontrou o Vance que estava esperando por ele. Então o Vance pega o disco rígido com todas essas informações e o Vance ameaça ele falando que vai expor tudo eles se ele não ficar esperto. Os dois estavam trabalhando na mesma reta, mas eles não confiam um no outro. O Ben falou tudo isso pro Cal, mas o Cal diz que o Vance era do bem e estava do lado deles. Tava na cara que os chamados do Cal era diferente de todos os outros passageiros. E as suspeitas foram confirmadas aqui. O Cal simplesmente desenhou o Carlos com um coração no meio do seu peito. As experiências dos passageiros estavam para ficar ainda piores e o próprio líder deles queria que os cientistas fizessem o que fosse necessário para provar que os cérebros estavam de fato conectados. E antes de tudo ser finalizado, o Vance com o Ben também resolveram conversar e entram em um acordo para se ajudar, porque eles estavam na mesma reta. Eles precisavam conversar e ajeitar a situação. O que vocês estão achando da série? Deixa nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.